Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Quem você tem imitado? Quem é o teu modelo de exemplo? Ou deixa eu fazer outra pergunta, será que você tem se decepcionado porque você tem olhado para as pessoas que seria para você como modelo, como uma referência, e essas pessoas te decepcionaram e falharam, e você agora está também decepcionada, querendo deixar o caminho do Senhor Jesus, querendo deixar o caminho que Deus traçou para a tua vida? Será isso? Olha o que diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu vou ler novamente. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Às vezes a gente pega e começa a imitar alguém. Isso não é errado até um certo ponto, mas devemos ter muito cuidado com isso. Porque se a tua referência for um ser humano, a tua referência como espelho, você deixar isso elevar a um nível tão alto que aquela pessoa se torne quase um ídolo para você. Aí já vem o pecado da idolatria, aí já vem o pecado, não é? Que está na palavra de Deus, e você pode estar andando e caminhando por este caminho. Devemos ter cuidado, porque a nossa maior referência é o próprio Deus. Nosso modelo de exemplo é Jesus. Nosso referencial é o que está na palavra de Deus. E quando a gente começa a caminhar por este rumo aí, a gente começa a se decepcionar com pessoas. É verdade. Precisamos de pessoas para que a gente possa aprender com elas, para que a gente possa ter uma base de referência. Há quantas pessoas, comigo já aconteceu assim, quantas pessoas que eu já olhei e me decepcionei, mas muitos homens de Deus, pastores que passaram pela minha vida, que me ensinaram também, me ensinaram com seu exemplo, com seu testemunho. Mas olha, quem vê a aparência não conhece o coração. Quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé para ungir um rei, porque Deus já tinha escolhido Davi. Jessé foi, Samuel foi, não é? E ao chegar lá se deparou com Eliabe, com Samar, com os filhos de Jessé, e jamais ele imaginaria que seria Davi o menor da casa, mas Deus disse a ele: olha, eu não vejo como vê o homem, pois o homem olha e atenta para o que está no exterior, mas eu, Senhor, olho para o coração e conheço, esquadrinho o coração, não é? Provérbios, Salomão diz que enganoso é o coração. Quem conhece o coração? Mas Deus conhece, esquadrinha o nosso, o meu, o teu coração. Ele sabe. Então, você pode ter referência de pessoas. Você pode ter influenciador, cristão, servo de Deus. E eu digo mais, é melhor que não seja muito uma pessoa de internet e uma pessoa que começou agora na sua vida cristã. Você precisa de pessoas idôneas, pessoas maduras, pessoas experientes, para servir como referência, para servir como influência para a tua vida. Não é? Esse nome está em alta hoje, mas que você possa ter maturidade para conhecer e viver a sua própria história. Interessante que a gente tem referencial, como eu tive, de pastores que eu admirei e aprendi com eles, outras pessoas que saíram e fugiram e mudaram totalmente e perderam a sua visão, a sua vida foi completamente destruída, não é? Porque deram vazão, não simplesmente pelo fato de cair, mas pelo fato de não se levantar, não é? Porque a Bíblia está cheia de exemplos de homens de Deus, falhos também,
todos ou a maioria deles. Eu posso citar vários aqui como exemplos, como Abraão, não é, que errou, como Davi, o maior rei da história, e Deus disse: achei o homem segundo o meu coração. Mas a Bíblia não afastou a hipótese das falhas deste homem. Está aqui na palavra para que eu possa ver e entender que pelo fato dele ter falhado, Deus não descartou. Deus não jogou ele na lata do lixo, não jogou fora, não. Deus utilizou dele, embora as consequências de ele ter pago, mas Deus continuou com a promessa na vida dele, não é? Vários homens de Deus falham. Abraão, quando saiu para cumprir a ordem de Deus, saiu da sua terra, da sua família, da sua parentela. Ele saiu, mas quando estava no meio da jornada, houve uma fome na terra e Abraão desceu para o Egito, onde ele pecou gravemente. Eu posso dizer assim, a mulher, a sua esposa, ele mentiu, não é? Porque disse ao povo do Egito, não é, que era uma irmã dele, e o homem ia cometer um grande erro. E Davi e Abraão errou feio. Mas a Bíblia diz que Deus teve misericórdia dele e saiu Abraão, a palavra deixa bem claro assim, e saiu Abraão muito rico do Egito, porque a promessa estava sobre a vida dele. A palavra de Deus não é invalidada de qualquer jeito, não. Só você pode, não é, desistir do plano, só você pode invalidar, mas se você permanecer ali, Deus vai cumprir, mesmo com as suas falhas. Deus te conhece, Deus te restaura e te transforma para um projeto grande que Ele colocou na tua vida. Gente, mas o foco aqui desta palavra que Deus trouxe ao meu coração para eu passar para vocês é aqui no versículo 1 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como um filho amado. Quem você tem imitado? Hoje em dia, gente, um dia desse aqui, eu acho que foi a semana passada, eu estava vendo pessoas que estão imitando línguas estranhas. Pregação nem se fala, não é? Mas que a gente possa imitar o nosso Deus, a santidade, não é? A palavra do Senhor que ensina, porque o que tem gente imitando aí, é muito fácil imitar pregação, imitar línguas estranhas, e com 2 meses, 6 meses, você já está pregando por aí, pelas igrejas, e muitos desses imitadores estão caindo. A capa está caindo, não é? Porque a imitação barata, a imitação de outras pessoas que também são falhas, e tantas pessoas também que vão atrás deles, e quando caem, o que acontece? Sai da igreja, cai também e diz assim: olha aí, ó, tudo igual, a igreja é tudo igual, virou meio de vida, o evangelho está corrompido, e realmente está corrompido, mas ainda há os 300, aleluia. Não é a maioria que vai para o céu, não é a maioria que se santifica, não é a maioria que está lutando, está no oba-oba aí, ó. Mas Deus conta com os poucos que restam para fazer a diferença nesta terra, para andar em santidade, em obediência, perseverando na palavra, observando o que diz a palavra e sendo guiado por ela, não é? Porque a palavra é luz para o nosso caminho. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha, você é filho, você é herdeiro, mas tem que imitar o seu pai. Na esfera humana e natural, o filho quer imitar sempre o pai, na maioria das vezes. Inclusive, não é? Inclusive, quantos pais que fazem coisas erradas. Vou dar exemplo aqui. Pessoas que são alcoólatras, não é? Pais que vivem uma vida toda errada, mas ele não quer que o filho seja como ele. Mas ao mesmo tempo, fica difícil ensinar apenas com palavras. O pai e a mãe devem ensinar pelo exemplo acima de qualquer coisa.
Ensine alguém com exemplo. Não adianta falar, não adianta ter uma retórica boa se você não tem a sua vida condizente com a sua palavra. Você fala uma coisa e faz outra. As pessoas podem até, pelo um certo período de tempo, ela seguir aquilo ali. Mas com o tempo a máscara vai cair, a capa vai cair e vai aparecer realmente quem você é. E aqueles que estão em sua volta aí, ó, que conhece, vai dizer: poxa, aquilo ali, meu irmão, aquela pessoa assim, assado. Mas quando você é o que você fala o que você é, as coisas são diferentes. Quando você começa a lutar para imitar o que está na palavra de Deus, imitar o seu Deus como você é filho de Deus, andando, parecendo com o Pai. Aleluia. É um momento da palavra fluir, é um momento de Deus tocar no teu coração para você olhar, examinar, como a palavra diz, examine o homem a si mesmo, para ver se está de acordo, para que a gente possa andar conforme nós falamos, não apenas falando uma coisa e vendo outra, sendo eu mesmo, seja você, mas tente melhorar a cada dia. E isso foi o que Jesus encontrou na vida dos fariseus, os religiosos da época. E Jesus disse: olha, escuta, o que ele está dizendo é muito bom, agora vai viver como ele. Não pode. Façam o que eles falam, Jesus disse, mas não façam o que eles fazem. Eles estavam pregando a verdade, ensinando a verdade, mostrando o que era para fazer de fato, até mais, não é? Colocando peso acima para você carregar, Jesus disse. Então, se você conseguir fazer o que eles mandam, porque eles mesmos não fazem. Você conhece algum ministério assim, algum pastor assim, algum líder assim? Manda você fazer e não faz. Infelizmente ou felizmente, esta é a palavra que eu tenho. Esta é a verdade bíblica. Devemos não apenas mandar fazer, nem falar, mas faça aquilo que você fala. Eu vou me incluir também. Façamos. Faz, Gerivaldo, o que você fala aqui na internet, você fala aqui no YouTube, que cada dia Deus possa me dar força para eu fazer e falar aquilo que eu vivo de forma natural, ser este aqui que fala, nas atitudes, não amando de fachada, não falando e não fazendo, mas que cada um de nós possamos, como a palavra está dizendo, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. A responsabilidade é sua, o compromisso é seu, a responsabilidade é minha, o compromisso é meu. Eu tenho que viver esta verdade, pregar esta verdade, falar esta verdade, doa em quem doer, até em mim mesmo, mas eu tenho que fazer o que estou falando. A gente olha aí quantas pessoas estão decepcionadas, abandonaram a fé, abandonaram a sua igreja, a sua denominação, já não vive mais a palavra, já não quer mais saber do evangelho, estão escarnecendo de Jesus, envergonhando o evangelho por falsos líderes. Mas Jesus disse: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Muita gente vai se decepcionar, muita gente vai fugir, vai sair, mas não é assim para fazer. A palavra não diz isso para você correr se eu estiver fazendo errado, se eu pecar, se eu errar, se eu falhar. Não, procure fazer o seu melhor, mas siga a palavra, porque o modelo, o exemplo é a palavra. O teu modelo, o teu exemplo, o teu referencial é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Aqui diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Olha que ele deixou exemplo em tudo. É para orar? Jesus ensinou. Jesus deu exemplo. É para amar? Jesus foi o maior exemplo.
É o maior exemplo de todos os tempos. É para viver o que fala. Jesus viveu. Ele teve fome, ele teve sede. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi tentado em todas as coisas, para que eu e você tivesse um modelo maior, um exemplo, um referencial maior. Não se decepcione por líderes religiosos, não caia fora da tua igreja porque você foi decepcionado lá, não sei que seja o maior líder e agora ficou a igreja perdida. Aí eu fico calado, mas se não, não precisa sair. Seja você um exemplo lá dentro. Seja você um referencial onde Deus te colocar, no trabalho, na rua, em casa. Sejamos um exemplo, um referencial para a glória de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados em todas as áreas da nossa vida, que a gente possa ser um exemplo. Olha o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Peça discernimento a Deus para não ser enganado por pessoas, falsos líderes. Mas olha, viva Cristo em tua vida. Como Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora eu vivo por fé através de Cristo. Isso faz toda a diferença. Aleluia. Quero fazer uma oração também por você e com você. Você recebe esta palavra? Ore comigo. Querido Deus, eu quero te agradecer por esta palavra poderosa, esta palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos traz vida, que renova a nossa fé e nos traz a responsabilidade, que nos traz, Senhor, força para olhar para Ti, pois o Senhor é o autor, consumador da nossa existência espiritual, da nossa fé. E queremos, Senhor, olhar para Ti para não errar, para não pecar, para não nos decepcionar, porque os homens falham. Quantos, Senhor, já saíram da Tua presença por mau exemplos de pessoas, lideranças religiosas e tantas outras coisas, mas que a Tua mão poderosa nos guarde, nos cubra, nos proteja, para que a gente possa olhar para o Senhor, imitar o Senhor, buscar no Senhor exemplos, modelos pela Tua palavra, como Jesus nos ensinou, fazer o que o Senhor fez, amar como o Senhor ama, perdoar como a Tua palavra nos ensina, viver uma vida separada em santidade, em obediência, como a Tua palavra nos ensina. Ah, Deus, quantas pessoas estão se perdendo por falta de conhecimento, por falta de referencial nesta vida. Mas o Senhor ainda tem levantado um povo escolhido, um povo que não se dobrou às coisas do mundo, um povo que está lutando para acertar, para melhorar, para viver em santidade, em obediência, em submissão à Tua palavra e rejeitando as coisas deste mundo, o pecado, a vaidade, a maldade, a violência, a prostituição, o adultério, o roubo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos cobre com Teu sangue, nos guarda e nos ensina a viver uma vida conforme está escrito na Tua palavra. Não apenas ser ouvintes, mas praticantes da verdade bíblica. Em nome do Pai,
em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Esta foi a palavra que Deus me deu para a tua vida, para a nossa vida, para a nossa edificação. Se você confirma, se você aceita esta palavra, confirma aí nos comentários, amém, eu creio. Não deixa de confirmar, amém, eu creio. Aproveita também, compartilha com mais pessoas. Se conhece alguém que precisa desta palavra, envia para ele, envia para ela. Vamos ser um mensageiro de Deus, um missionário de Deus também. Você pode fazer isso. Compartilha. Tá bom, gente? Olha, os nossos lançamentos de louvores e músicas estão lá no nosso YouTube, Herivaldo Lira, tá certo? Vai lá, não deixa de escutar as canções que a gente posta quase todo dia. Tem hino da harpa, tem hino inédito, tem também os louvores que eu tenho postado, cantado nas nossas lives à noite. Nasci para te adorar, que é o meu hino, carro-chefe, posso dizer assim. Olha aí, ó, a capinha. Nasci para te adorar. Ouve esta linda canção, adora comigo e compartilha com mais alguém. Amém? Que Deus possa abençoar ricamente a tua vida e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, minha gente. Deus abençoe.